Meus nobres e queridos irmãos, acabei de assistir aqui o Flow Podcast com o Lula. A mídia já está comemorando aí como se isso fosse uma vitória antecipada, dizendo que essa entrevista superou a outra feita com o Bolsonaro no primeiro turno. E aí a gente vê como, de fato, a gente está vivendo uma era de desinformação, onde justamente esses que propagaram a desinformação, por isso perderam credibilidade, a grande mídia, hoje está ditando o que é fake news, o que não é, o que é desinformação e etc. A manipulação continua como sempre, porque é óbvio, meus irmãos, que uma mídia limpa deveria dizer para você que é natural que a audiência hoje da entrevista de Lula seja maior, porque estamos falando da reta final das eleições. Estamos aí em cima do segundo turno. Dia 30, todos nós vamos votar. Então, aqueles candidatos, que tinha a porcentagem da população, como Simone Tebet, Ciro Gomes e etc., essas pessoas que agora não têm mais esses candidatos, estão mais interessadas a ouvir o que o outro candidato tem a dizer. Ou seja, quando o Bolsonaro falou a primeira vez, se o Lula também tivesse falado no Flow, ele foi no Podpah na época, Inclusive a gente criticou também aqui a postura dos apresentadores, mas o Igor conseguiu ainda se superar, Conseguiu quase ser tão ruim quanto os caras. Mas se naquela época, é óbvio que ia ter menos audiência, porque as pessoas, não, eu tenho meu candidato, só vou ver a dele. O pessoal não está interessado em ouvir, não confia naquele outro candidato, muitas vezes não quer nem ouvir. Então é natural que a audiência seja maior. Agora, meus irmãos, o que me decepciona, eu que faço vídeos aqui para essa plataforma de YouTube, é ver outro youtuber que cresceu também de baixo, saiu de baixo. Graças a Deus tem lá o seu canal, talvez seja o podcast mais importante do Brasil, não sei. Eu não acompanho muito essas tretas de podcast, de canais grandes. Mas a gente vê o cara colocar ali um ex-condenado, já criaram isso no Brasil, um ex-condenado, falar abertamente que vai censurar as redes mesmo, e o cara não questionar. Não, ô Lula, mas você vai censurar aí as redes sociais? Não, não vou censurar não, eu vou jogar isso pro povo, vamos debater, vamos deixar o povo decidir. Como assim o povo decidir? Que povo é esse que ele tá falando? É eu e você que ele vai botar lá na urna para votar se deve censurar as redes sociais para mais do que já são ou não? O que ele tá falando ali é pegar aqueles mesmos corruptos, pessoal que fez esquema aí, petrolão, mensalão e etc, deixar esse povo decidir. O Lula tem a frase Lula livre, Criaram para ele, na época que ele foi preso, Lula livre. E isso agora fez realmente sentido, meus irmãos, porque o Lula tá livre para mentir, dizer o que quiser e ainda ser amparado pelo nosso judiciário. Cada vez mais a gente está vendo decisões aí, como a que a gente comentou aqui sobre o Brasil Paralelo. Se você não viu esse vídeo, veja. Onde analisaram todo o conteúdo e disseram que não se tratava de fake news. Porém, as informações estavam fora de ordem, uma desordem dos fatos. E por isso o conteúdo ia ser removido. Olha, mas não tem mentira, mas tem uma desordem aí das informações. Eu vou dar um exemplo para você, meu irmão, do que pensa a esquerda. E a gente viu isso também durante o debate, o pessoal da Folha de São Paulo fazendo as perguntas. E aí é mais ou menos assim, num país democrático, um determinado cidadão, vamos dizer, de cor negra, faz um assalto. O cara tem 27 anos, é uma pessoa sadia e resolveu assaltar. Bem, na visão da esquerda, eles vão dizer, e eles têm o direito de dizer isso, dessa interpretação, que o cidadão fez isso porque ele é uma vítima da sociedade. O Brasil foi o último país a abolir a escravidão, os negros foram muito prejudicados, então ele tem uma desvantagem social e acabou indo para esse lado. Na visão nossa, o cara tem que pagar o seu crime e ponto final, porque é um cidadão como eu e você, tem os mesmos direitos, tem saúde e emprego pode estar faltando, mas trabalho não falta. Para você arrumar o de comer, você que tem saúde, você consegue. Então tem que pagar, isso não justifica. Eu tenho o direito de ter a minha versão e a esquerda tem o direito de ter a versão dela. Mas o que é que a esquerda está fazendo? Eles colocam como um fato absoluto. E aí, se você nega o que eles estão dizendo que é fato absoluto, você já é um tipo de criminoso. É isso que eles estão fazendo hoje, com a opinião de todo mundo. No Flow Podcast, a gente viu o Lula até falar em regular a profissão de influencer. Criar isso para criar direitos trabalhistas, não sei o que. Pergunta a você, por acaso o governo ajudou a criar as plataformas digitais de alguma forma? Não, elas simplesmente surgiram. Então o que é que o governo tem que se meter nessa história? Algum de nós está pedindo a intromissão do Estado? Não. Veja bem, nós defendemos o Estado necessário, não o Estado inchado, que é o que Lula quer fazer.
Na verdade, ele quer criar toda essa burocracia para ter um controle maior sobre o conteúdo que é gerado das plataformas digitais. Não se engane, meus irmãos, a ideia dele é essa. Censurando o livre pensamento, censurando a livre opinião, ele vai ter um controle maior e vai poder agir da forma que a esquerda age no mundo todo. Agora, eu estava vendo outra matéria, vai ser proibido vídeos, e já estão caindo vídeos que fazem associação do PT, né, da esquerda, a aborto, a legalização das drogas e etc, etc. Um monte de coisa que depois eu farei um vídeo só disso, comentando com vocês. Então, meus irmãos, nós estamos diante de uma coisa muito terrível que está vindo aí para o nosso país. E essa entrevista que a gente não tem nem muito o que comentar, família. Uma entrevista de 1h40. A gente viu a equipe do Lula praticamente assediando o Igor o tempo todo, né? Eu acho que tinha ali alguma coisa no ouvido, alguma coisa ali que estava passando a informar algum ponto, né? Que o pessoal estava cobrando a ele. E eu acredito que diante de uma coisa dessa, meus irmãos, o cara fica até inibido, né, de questionar ou fazer alguma pergunta mais séria. Eu acredito que o cara fica numa situação dessa, meus irmãos, porque diz, olha, eu sou uma empresa, eu tenho que faturar e eu vou fazer minha parte. E fazendo um trabalho canalha, que foi o que aconteceu ali, uma entrevista canalha, você acaba ficando numa situação de conforto. Se você ler os comentários lá dessa entrevista, você vai ver que a maioria das pessoas adoraram, principalmente os petistas. O pessoal gostou, não, é isso mesmo, tem que deixar os candidatos expressarem as suas ideias. Mas qual foi a ideia que ele falou ali? Qual é o plano de governo que o Lula apresentou ali? Ele passou mais da metade do tempo atacando o tempo todo o Bolsonaro. A única coisa que não saiu da boca dele o tempo todo foi o Bolsonaro. É estranho, inclusive, que ele ache, né, que está na frente das pesquisas e não pare de falar um minuto sequer no outro candidato. Vocês não acham isso estranho, meus irmãos? Eu recebi uma pergunta que eu acho que vale a pena a gente comentar aqui, que foi uma pessoa que disse, Davi, você passou o tempo todo igualando Lula e Bolsonaro e agora está dizendo que o melhor é Bolsonaro, podia ter passado mais tempo, gastado mais energia, convencendo as pessoas que o pior lado era Lula. Eu achei relevante essa pergunta, meus irmãos, porque ela faz sentido, né? Nós de fato poderíamos fazer isso. O Lula e o Bolsonaro, já disse a vocês, não é bom para o Brasil. Nós não queríamos que tivéssemos chegado a esse ponto. E é isso que eu deixo bem claro aqui, meus irmãos. Tanto o Lula como o Bolsonaro, um gera o outro. Inclusive o próprio Bolsonaro está fazendo que a gente tenha que fazer esse trabalho aqui, todos nós, né? As pessoas conscientes que sabem o que é a esquerda, a gente está tendo que apoiar ele, justamente porque ele fez um mau governo. Se ele tivesse feito um bom governo, nós não precisaríamos estar aqui pedindo, né, para as pessoas terem consciência que votar nele hoje não significa apoiá-lo, significa evitar um mal maior para a nossa nação. Eu acho que o nosso país, meus irmãos, ele merecia outro patriota como o Dr. Enéas. Hoje, no quadro atual político, não tem, mas sempre pode surgir, sempre há esperança disso. E a gente trabalha justamente para deixar claro qual é o problema da nossa nação, explicar quais são as medidas que estão sendo feitas erradas no nosso país, como as privatizações dos serviços essenciais, e nós fizemos isso durante esses anos. Tá aí os vídeos, eu não removi um vídeo sequer e mantenho tudo que disse. Inclusive, se o Bolsonaro vencer, e Deus permita que isso aconteça, nós estaremos prontos aqui para conscientizar as pessoas a protestarem e para mostrar cada erro do governo, com a consciência que pelo menos isso ele vai permitir. Já o Lula, que é a pior ferramenta do mesmo sistema, esse, meu irmão, não permite crítica. Esse trabalha criminalizando a tua opinião. Esse quer censurar as redes sociais para mais do que já são. Ele sabe muito bem que só foi preso, não foi por causa do Moro. O Moro não tem esse poder todo, nunca teve. Ele só foi preso porque houve uma grande conscientização dos crimes do PT. Foi só por conta disso. E essa força foi gerada através das plataformas digitais. Então, precisa controlá-las para que algo do tipo não ressurja, não nasça de novo. Então, qualquer crítica mais acalorada, qualquer denúncia que a pessoa faça, um documentário, por exemplo, já vai ser removido. A pessoa será processada e aquilo ali vai sair do ar. A ideia de Lula é essa, meu irmão, não se engane. E isso fica mais claro. Se você não assistiu o debate dele, assista. Porque você vai ver, meu irmão, a que ponto chegamos. Um cara que tem a oportunidade ali de questionar o Lula, não o faz e deixa mentir. Passando a ideia ali que tudo que ele está falando é verdadeiro, meus irmãos, quando não é. Aí alguns dizem, mas é o trampo do cara, tem várias bocas ali que dependem dele. Bom, meu irmão, se é para fazer isso, é melhor nem fazer. Chama outra pessoa, vai falar de outro assunto, fica neutro. Mas para fazer uma porcaria dessa, fazer o cara ter uma imagem que ele é totalmente o oposto disso, meu irmão,
torna-se uma cumplicidade da pessoa. Eu jamais faria isso. Se eu tivesse a oportunidade de fazer uma entrevista com um cara desse, ele pode ter certeza, meu irmão, que de mim ele não teria favorecimento. Enfim, meus irmãos, é triste, né? Assistir 1h40 para não ter quase nada para comentar, porque ali não teve nada a acrescentar. Só mentiras, mentiras e ataque ao Bolsonaro. Só isso. Proposta zero, narrativas falsas comprovadamente na justiça, e é esse o caminho que a gente está passando, meus irmãos. Peço a você que passe esse vídeo adiante, mostre para mais pessoas. A gente volta, se assim o criador permitir, com 2 vídeos, uma às 7h30 da manhã, outra às 5h40, meus irmãos. Deixa a tua opinião, você que também assistiu. O que é que você pensa sobre aquele fiasco de entrevista ali? Tá certo? Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um abraço e a gente segue junto.